Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Deixa eu organizar por aqui. Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito feliz mais uma vez de estar aqui compartilhando diante da igreja a palavra do Senhor, compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, né? Então, o assunto que trago nessa noite, o recado do Senhor que trago nessa noite foi algo que o Senhor já compartilhou conosco. Ao início do ano, ali na nossa semana DIP, a nossa semana de direção profética, onde o Senhor falou algo muito pertinente para os nossos dias. O Senhor falou sobre unidade, através da vida do nosso pastor Paulo. O Senhor falou sobre unidade para a nossa igreja. E essa semana eu estava refletindo quanto a isso, quanto a questão da unidade no corpo de Cristo, a questão da unidade na igreja do Senhor, a igreja como um todo, a igreja global, espalhada pela face da terra. E o Senhor me trouxe a memória, né, na segunda-feira passada, essa questão sobre unidade, sobre a unidade de Cristo Jesus. Na segunda-feira estivemos ali na reunião com os pastores, que tem por tema o Pastores Unidos por Avivamento. Então, o Senhor também falou algo ali naquela noite acerca de unidade, acerca da unidade de Cristo Jesus. O Senhor falou muito aos nossos corações ali naquela noite. E se tem algo que Satanás intenta contra a igreja do Senhor, é justamente nesse ponto da unidade. Ele quer dividir, ele quer separar a igreja, ele quer minar as forças da igreja, separando, havendo dissensões, dividindo a igreja do Senhor. E o que a gente vê agora nessa ação, essa ofensiva aí, desses povos lá da Palestina contra Israel, a gente vê também questão de divisão. Satanás, ele tem agido desde o início, no intuito de dividir o povo, de dividir um povo. Então, há um povo árabe, descendente de Ismael, e há um povo ali, israelita ali, de Israel. Então, há uma divisão. Então, Satanás tem agido da mesma maneira, desde sempre. Ele quer dividir, ele quer enfraquecer o povo do Senhor. Mas hoje a gente vai falar, a gente vai trazer a memória, pedir para que o Espírito Santo venha trazer a nossa memória nessa noite, aquilo que nos dá esperança. A questão de sermos um, a questão de sermos um em Cristo Jesus, a questão de eu ser um com meu irmão, a questão de eu ser um em Cristo Jesus. Para quê? Para que o mundo creia. Então, sem unidade não há revelação de Jesus Cristo. A gente vai ver isso logo mais aí. Então, meu irmão, falando sobre ontem estivemos aí assistindo um filme belíssimo aí que recomendamos aí, né, Clefson? A gente recomenda aí para você que não assistiu esse filme, assistam esse filme que ele vai falar muito do seu coração, de um movimento que aconteceu nos Estados Unidos ali na década de final de 60, início de 70, ali onde centenas, dezenas de milhares ali os povos hippies ali aceitaram a Jesus Cristo, e foi uma revolução ali, uma coisa de louco ali, que se chamou Movimento de Jesus, não foi isso? Movimento de Jesus. Então, assistam esse filme, que certamente o Senhor vai falar contigo. E logo após o filme, ficamos aqui em uma vigília, passamos a noite aqui, orando, nos colocando aqui na brecha, intercedendo contra o mal, intercedendo nessa questão de Israel, intercedendo, pedindo a intervenção do Senhor. Oramos aqui por várias áreas aqui. Creio que o Senhor ouviu as nossas orações. Creio que livramentos aconteceram enquanto a gente estava aqui. Eu creio que coisas sobrenaturais aconteceram enquanto a igreja do Senhor orava. Então, esse movimento é um movimento que não vai parar. Você viu aí que temos no grupo da nossa igreja um movimento de oração de 24/7. Então, se engaja aí
nesse movimento de oração até que algo aconteça, até que algo seja estabelecido pelo Senhor. Então, se engaje aí, se enquadre lá, se encaixe em um horário lá e ore ao Senhor até que algo aconteça. Eu creio que esses dias, isso que a gente tem vivenciado, não somente na nossa nação, mas no nosso mundo, eu creio que algo da parte do Senhor está prestes a acontecer. Um grande avivamento vai irromper da parte do Senhor, porque o Senhor ele vem para colocar ordem em meio ao caos. E caos é o que a gente vê por aí, caos é o que a gente vê na nossa nação, mas eu creio em uma promessa do Senhor. Eu creio que haverá um toque do Senhor na nossa nação. A profecia, a promessa que haverá um toque do Senhor aqui começando em nossa região, eu creio nisso. E por isso que o Senhor nos trouxe nessa noite para falar de algo tão pertinente que é sobre a unidade. Porque Deus quer ver um povo só, Deus quer ver um povo unido. E nas segundas-feiras, como eu falei, pastores estão reunidos por avivamento. Então, são alguns pastores de algumas igrejas, algumas denominações, unidos com um só propósito, para que o Senhor toque a terra, o Senhor venha avivar o seu povo. Então, quando a gente está ali naquela reunião, a gente vê alguns pastores e eu falo que eu vejo uma multidão, porque ali são igrejas representadas. Então, não existe placas denominacionais, não existe a igreja disso, a igreja daquilo, existe um só povo naquele lugar. E é isso que o Senhor quer ver, é isso que o Senhor quer ver, o Senhor quer ver um só povo reunidos com um só propósito. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, vamos falar um pouco desse amor, esse amor que une, esse amor que nos une, Jesus Cristo, o nosso amado. Então, observar que, mesmo sendo Jesus o Filho de Deus, mesmo Ele sendo Filho de Deus, como diz a palavra lá em Filipenses, né, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, mesmo fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então esse Jesus, ele dedicou muito tempo na sua vida terrena ao jejum e à oração. Ele, mesmo sendo um Deus, ele não achou por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou ao ponto de chegar a se tornar um servo. Então esse mesmo Jesus, ele dedicou muito tempo da sua vida em jejum e em oração. E é isso que o Senhor tem feito. O Senhor tem chamado a sua igreja para orar. O Senhor tem chamado a sua igreja a prantear, a jejuar, a estar em oração. Então movimentos como esse têm se levantado no nosso meio. Não somente no nosso meio, mas eu creio que igrejas espalhadas pela face da terra têm se envolvido nessa questão da oração, do jejum. Então é algo que o Senhor tem instigado a sua igreja. O Senhor quer uma igreja que ora, uma igreja que jejue. Então Jesus, ele dedicou a maior parte da sua vida terrena a jejum, a oração. E ele, com certeza, né, certamente, ele estava querendo nos ensinar algo com isso. Que sabemos que Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus é o nosso exemplo. Então, quando ele dedicava a maior parte do seu tempo ali a jejum, a oração, ele estava querendo nos ensinar algo. Ele estava querendo nos ensinar alguma coisa, porque ele dedicava muito tempo a essa prática, né? Ele nos deu ele deu uma forte ênfase, né, do seu tempo e do seu ensinamento a essa temática, né? E se queremos ser discípulos que se parecem com Jesus, devemos olhar para suas prioridades, a fim de que nós venhamos imitar Ele, venhamos imitá-lo. Então, discípulo que é um verdadeiro discípulo é aquele que imita ali o seu mestre. Então, Jesus é o nosso mestre, então discípulo de Jesus tem que andar como Ele andou. Ele é o nosso exemplo maior. Então, se Ele nos ensina, se Ele nos ensinou e ainda nos ensina que essa é uma prática que deve ser presente na vida de um cristão, nós devemos fazer como tal, devemos jejuar, devemos que essa prática do jejum, ela seja algo constante na nossa vida cotidiana.
E eu creio que o Senhor, Ele tem levantado pessoas para não somente essa prática da oração, que é algo imprescindível na vida de um cristão, mas também na questão do jejum. O Senhor vai fechar a tua boca. Fechar a tua boca para comer, mas abrir a tua boca para falar do seu amor, amém? Glória a Deus. Eu não ouvi, glória? Aleluia? Amém, meus irmãos, amém. Deus, Ele vai falar conosco, já está falando conosco nessa noite. Então, a leitura que iremos fazer nessa hora, eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Amém? Algumas Bíblias, algumas versões, ela tem como um tema aí a oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus Cristo. Todos encontraram? Então vamos ler todo o capítulo e você permaneça aí com a sua Bíblia aberta, o celular aí já que tem a Bíblia aí no celular também, já deixa nesse capítulo aí, em nome de Jesus. Então vamos lá. João 17, versículo 1 em diante. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, e reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles creiam, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que lhes falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade
é que onde eu estou também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles, e eu neles esteja. Amém? Ore comigo nessa hora. Paizinho querido, Paizinho amado, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o teu nome, exaltado é o Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento de estar aqui, Senhor Deus, compartilhando, Pai, da tua palavra aqui com os meus irmãos. Ó Paizinho querido, que o teu Espírito Santo ele possa conduzir esse momento, o teu Espírito Santo possa me usar. Ó Senhor Deus, que a leveza do teu Espírito Santo possa estar pairando aqui sobre esse lugar. Ó Senhor Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Ó Paizinho querido, que a tua palavra ela possa encontrar bom solo em nossos corações nessa noite, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, entendidos, certos, convictos de que o Senhor falou conosco nessa noite. Então, Pai, usa-me nessa hora e guarda a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Então, lemos na íntegra a oração sacerdotal de Jesus Cristo. A oração sacerdotal. Mas o que é a oração sacerdotal? O que vem a ser a oração sacerdotal? A oração sacerdotal, ela é a oração, ela é um trecho mais longo de uma oração de Jesus que a gente pode encontrar na Bíblia Sagrada. Ela é uma oração, uma das mais longas que a gente pode encontrar registrado nas Escrituras Sagradas. É uma oração muito profunda, é uma oração muito poderosa, proferida por Jesus ali em seus momentos finais, que se a gente for voltar alguns versículos para trás ali ou para frente, a gente vai ver que foi momentos antes de Jesus ali ser preso, de ser açoitado, de passar por toda que a gente conhece como a paixão, né? A paixão de Cristo, a via dolorosa. Então foram os momentos finais ali de Jesus, onde ele faz essa oração tão profunda, né? Essa oração sacerdotal. Ele, dentro de algumas horas ali, ele já iria passar pela agonia, né? Do seu sacrifício expiatório. Jesus, na cruz, ele toma para si as nossas culpas e ele prova ali do amargo cálice da ira divina, né? E só que antes de tudo isso acontecer, ele ora. Ele ora por si mesmo, ele ora por seus discípulos e ele ainda ora por todos os crentes. Isso mesmo. Nessa oração sacerdotal, Jesus ele ora por si mesmo, ele ora por seus discípulos e ele ora por todos os crentes. Ele faz nessa oração, ele ora nesse sentido, nesses aspectos, né? E Jesus ele sempre estava orando, né? Ele sempre estava orando, como eu falei lá no início. E essa é uma prática, né? Esse é um exemplo que ele deixa para a sua igreja, ele deixa para o seu povo. Ele deixa esse exemplo, né? Para que assim nós também venhamos a segui-lo, né? E a singularidade dessa prece do Filho de Deus, ali, do Filho unigênito do Pai, é o registro de que ele orou por todos os crentes que seriam enxertados na igreja do Senhor, né? Ele já orou, ele já havia orado por mim e por você. Desde o início, ele ora ali naquele momento por si mesmo, se entregando ao Pai. Ele ora por aqueles que me deixam, os discípulos, para que eles deem continuidade, para que eles sejam um, para que eles possam dar continuidade ali à obra de salvação, eles possam continuar a espalhar as boas novas, o Evangelho. Então ele ora por seus discípulos e posteriormente também na mesma oração, ele ora por mim e por você, aqueles que seriam enxertados na igreja do Senhor. Ele já havia orado por nós, ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Então não é preciso nem muito esforço, né, para a gente ver que a oração de Cristo ela foi por nós, né? Ele ora por nós naquele momento. Ele orou por mim, ele orou por você. E isso é maravilhoso, né? A gente
se deparar com uma palavra dessa, onde Jesus Cristo já havia orado, já havia intercedido ao Pai por nós, que seríamos aí enxertados em sua igreja, né? Você já parou para pensar que porque essa oração recebe esse nome de oração sacerdotal? Você já parou para pensar por que ela recebe esse nome, oração sacerdotal? Bom, lá na tradição ali no Antigo Testamento, o sacerdote ele fazia sacrifícios pelo povo. Ele intercedia por eles diante de Deus. Os sacerdotes eles faziam sacrifícios ali pelo povo e eles intercediam ao Senhor por aquele povo. Eles intercediam diante de Deus por aquele povo. E aqui nós nos deparamos com essa mesma prática, né? Vendo Jesus intercedendo pelo seu povo, pelos seus discípulos e se preparando ali também para a sua morte. Essa oração ela recebeu o nome de oração sacerdotal porque nela Jesus se coloca diante de Deus em nosso favor. Jesus ele se coloca diante do Pai em nosso favor. Ao mesmo tempo como sacerdote e como oferta propiciatória. Jesus ele se coloca diante de Deus em nosso favor, ao mesmo tempo ali como sacerdote, né? E ao mesmo tempo ali como oferta propiciatória, quando ele ora por si mesmo, quando ele ali se entrega já ao Pai, porque ele já haveria de saber o que estaria por vir ali para a sua vida, né? Então vamos ver o que Jesus ora ao Pai nesse momento é tão importante. Por quê, né? Vamos ver o que Jesus ora ao Pai nesse momento tão importante, né? O que é que Jesus ora ao Pai nesse momento ali tão importante? Primeiro a gente vê ali nos versículos de 1 a 5, que Jesus ora por si mesmo, no começo do capítulo. Você pode observar que Jesus ele fala ali de si mesmo para o Pai, ele ora, ele se entrega ao Pai, ele ora ali por si mesmo. Nesse trecho introdutório da oração de Jesus, ele fala claramente sobre a sua relação com o Pai. Ele fala abertamente, ele fala de uma forma bem profunda ali, do seu relacionamento profundo com o seu Pai. Então, quando nós oramos, Deus espera que a gente seja íntimo. Aos poucos a gente venha crescer em intimidade com Ele. A cada oração, a cada encontro com o Senhor, Deus espera a intimidade, Deus espera isso da nossa parte. Deus ele quer se relacionar com os seus filhos. Então, quando Jesus fala da relação dele com o Pai, ele fala de intimidade. E nós aqui estamos entendendo que Jesus é o nosso maior exemplo. Então, já nesse trecho, o exemplo que Jesus nos deixa é um exemplo de intimidade. Nós devemos ser íntimos do Pai. Revelações, segredos, a gente só conta para os íntimos. Então, revelações o Senhor tem para revelar para os seus filhos, mas Ele só revela aos seus íntimos. Ele só conta os seus segredos aos seus íntimos. Então, o Senhor espera a intimidade da sua igreja, o Senhor espera a intimidade da nossa parte. Então, Jesus Cristo, nesse trecho, nesse versículo de 1 a 5, Jesus Cristo já fala diretamente ali sobre nós sermos íntimos do Pai, íntimos do Senhor. E nos versos seguintes, nos versos ali de 6 a 19, após ali orar por si mesmo, Jesus ora por seus discípulos. Você pode observar aí depois em sua Bíblia, onde Jesus, no verso 6 a 19, ele ora pelos seus discípulos. Então, ao longo dos últimos, ali na sua trajetória, ali ao longo dos últimos anos, Jesus Cristo havia caminhado tão próximo daqueles homens, ele tinha andado tão junto daqueles homens, ele tinha ensinado a eles tantas coisas, tinha transmitido ali o seu coração para eles, né? Eles eram íntimos de Jesus Cristo, eles comiam, se assentavam ali na mesa com Jesus Cristo, eles caminhavam de cidade em cidade, eles estavam tão próximos do Pai, do Filho, né, de Jesus Cristo, eles estavam tão próximos ali de Jesus Cristo, né? Eles eram íntimos. Jesus Cristo tinha ensinado tantas coisas, né, a ele. Jesus Cristo tinha passado o seu coração ali para eles. Mas agora Jesus Cristo ele estava partindo.
ele estava voltando para o Pai. Ele já estava em suas últimas palavras. E nessa oração ele apresenta pedidos que ele julgava ali, ele julgou muito importante em favor dos seus amigos. Princípios estes que nortearia a igreja do Senhor, a continuidade ali do Evangelho, a expansão de sua igreja, a expansão das boas novas do Evangelho. Jesus Cristo achou imprescindível essas informações serem passadas ali para os seus discípulos, para que o Evangelho fosse bem sucedido e o Evangelho nos alcançasse. E como nos alcançou, né? Estamos aqui compartilhando da palavra. E nós, como os discípulos, também devemos fazer com que essas palavras alcancem discípulos, que vai gerando outros discípulos e vai alcançando pessoas até que ele venha buscar a sua igreja. Então Jesus, ele ora ao Pai, ele pede ao Pai, ele orienta ali os seus discípulos também para que aquelas informações tão importantes, né, norteassem ali os seus amigos, né, os seus discípulos, para a continuidade da igreja, a continuidade do Evangelho. E por fim, Jesus, ele ora por todos os crentes. Jesus, ele ora por nós. Os versículos finais aí, de 26 a 20, ele direciona aqueles que ainda seriam enxertados na igreja do Senhor. Antes de finalizar ali a sua oração, Jesus ora para que, por todos aqueles que creriam nele ainda no futuro. Olha aí, Jesus já, sabe essas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Cristo? Jesus Cristo já os apresentou ao Pai. Sabe esse seu casa de paz, esse casa de paz que nós estamos fazendo? Aquela pessoa que ainda não aceitou, Jesus Cristo já falou dele para o Pai. Jesus Cristo já apresentou essas pessoas para o Pai. Agora essa tarefa, essa incumbência que o Senhor nos conferiu, o Senhor nos confiou de ir, nós só precisamos ir falar do seu amor, precisamos ir falar, pregar o Evangelho, porque a outra parte o Espírito Santo faz, que é de convencer. Então, Deus só quer pessoas dispostas, pessoas disponíveis, para que a obra do Senhor seja feita, sabe? Então, Deus só precisa de pessoas dispostas, pessoas disponíveis, e o restante Ele faz, porque é glorioso demais. Eu lembro quando na quinta passada, essa agora, a semana passada, né, quando nós saímos pelas ruas, o inferno ficou endemoniado lá, ficaram tudo louco, porque a igreja do Senhor estava nas ruas. Mas estamos aí, né? Como a gente acabou de cantar aqui, estamos de pé, né? A perseguição, Roma, o Coliseu não vai parar a igreja do Senhor, né? Estamos de pé. Então, quando nós saímos aí na quinta passada, aquele primeiro impacto, né? Quando a gente sai ali das quatro paredes, a gente sai ali da célula, a gente, e agora, né? Como é que vai ser? Mas, meu irmão, eu estava compartilhando com o pessoal na célula, estava até compartilhando ali com o Emerson também, com o pessoal na célula, que a demora é você falar para a primeira pessoa. Sabe, quando você encontra a primeira pessoa, quando você faz a primeira visita, que você vê a glória do Senhor, você vê aquilo acontecer, aquilo começar a acontecer, você fica instigado, tipo, eu quero ir para o próximo. Eu quero ir para a próxima casa, eu quero falar. Lembro aí de Andinho, quando foi para um buzeiro, né? Que quando começou a falar em uma casa, aí já começou a querer falar na outra, eu digo, olha, é assim. E o missionário ali gosta, né? Ô, glória. Mas é isso mesmo, irmão, é de fé em fé, né? Como se, quando a gente fala ali, a nossa fé, o femômetro, né, vai aumentando ali, né? A gente falou para um, a gente vai falando, e Deus vai fazendo, e Deus vai fazendo. É glorioso demais, meu irmão. Deus só quer pessoas disponíveis. Deus só quer pessoas dispostas, né? Então, que Deus possa encontrar em nós pessoas disponíveis para que Ele venha fazer, né, através das nossas vidas. Então Jesus, ele já ora ali, né, no final, já ora por mim e por você e por aqueles ainda que serão acrescentados à sua igreja, né?
Jesus já fez essa oração por nós, né? Ele sabia que a mensagem, né, conhecida como Evangelho, a boa notícia, né, ela se espalharia. E como se espalhou, né? Jesus sabia que todos os continentes da terra saberiam sobre as boas novas. Jesus sabia que seu nome, olha aí, seu nome, ele iria dividir a história entre o antes e o depois de Cristo. É isso mesmo. Ele já sabia, né, que o seu nome ia dividir a história, né, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso, antes de ser glorificado, Jesus ora, né, por todos, para que creiam nele, né, por meio da mensagem de salvação. Então, ali em suas últimas palavras, Jesus ora por si, Jesus ora por seus discípulos e Jesus ora por todos os crentes que haveriam de ser salvos, né, em Cristo Jesus. De fato, saber que Jesus rogou por nós naquele momento de aflição é algo arrebatador, é algo maravilhoso, né? A gente saber ali que naquele período de aflição, já chegando ali o seu momento, o momento de dor começar ali, naquele momento de aflição, que ele já sabia o que estaria para acontecer com ele, ele não esqueceu de nós. Ele orou pelos seus discípulos, ele orou por aqueles que haveriam de ser salvos através do seu nome, através da crença em Cristo Jesus, na sua obra. Saber disso, saber que ele naquele momento de dor, naquele momento de angústia, de aflição, ele já orava por nós, isso é maravilhoso. A gente entender que Jesus já orou por nós, né, naquele momento. Mas a gente não pode perder de vista, né, a motivação, né, da sua oração ali por nós. Nós não podemos perder isso de vista. A motivação, o ponto alto ali da sua oração, quando ele orava por nós. O Senhor pediu algo ao Pai, que esse é algo que a gente vai falar um pouquinho aqui. Ele pediu para que nós fôssemos um. O Senhor pediu para que nós fôssemos um. Unidade, isso é o tema central ali do seu pedido ao Pai. Ele ora por si, ele ora por seus discípulos, e ele ora por aqueles que ainda enxertariam a igreja do Senhor, mas há um tema central nessa oração, e esse tema é a unidade, é de sermos um, Mas, daí vem a pergunta, por que devemos, como igreja, né, manter a unidade? Por quê? Porque nós devemos, como igreja, manter a unidade? Isso soa até uma pergunta boba. Tiago, que pergunta boba? Porque nós, como igreja, temos que manter essa unidade, né? Pode até ser uma pergunta boba, assim, uma pergunta fácil de ser respondida, que ela vai redundar ali numa obviedade ali, né? Vai ser o óbvio, né? A resposta, né? No entanto, como um elevado número ali com um elevado número de dissensões, né, que vemos por aí, isso, aquilo, outro, eu acho que responder essa pergunta não seria assim de todo mal, né? Uma pergunta fácil de se responder, porque nós devemos ser um, né? Porque nós devemos manter a unidade. Então a gente vai falar um pouquinho acerca dessa questão, né, desse ponto alto da oração sacerdotal de Jesus, onde ele fala sobre unidade, né? Unidade. Pergunto, o que é unidade, né? O que é unidade para você? O que vem a ser unidade? Fazendo uma pesquisa rápida aí sobre estudo de palavras, etimologia, a gente vai encontrar várias definições aí sobre unidade. A palavra unidade, ela tem a origem ali no termo do latim, né? É unitas. E designa a qualidade do que é único ou indivisível, aquilo que não se divide, não se divide, aquilo que é único é indivisível. E tem como significado também
aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Então, esse é o significado da palavra unidade. É aquilo que é único, aquilo que não se divide, aquilo que é individual, que não é plural. Essa é a definição da palavra unidade. E entendendo o que significa unidade, a gente vai avançar um pouco para alguns temas, alguns pontos que a gente pode tirar dessa oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando ele fala sobre unidade. E na terça-feira é interessante também que eu estava compartilhando com a nossa equipe de adoração aqui da nossa igreja, acerca também de unidade. Semana o Senhor estava falando comigo sobre esse aspecto de ser um, de sermos unidos, né, como igreja do Senhor. É verdade que você faz parte de um corpo, do qual Cristo é o cabeça, amém? Você faz parte da igreja do Senhor, você faz parte de um corpo. Eu compartilhava com o pessoal na terça-feira que se nós fazemos parte desse corpo e Cristo é o cabeça, entendendo que o cérebro ele se encontra na cabeça. Então, quando eu estou levantando aqui a minha mão, é porque o meu cérebro passou informação para que a minha mão fosse levantada. Se ele não passa essa informação, minha mão levanta? Não levanta. Então, para que nós, como igrejas do Senhor, você que é membro, você que faz parte do corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça, então você não tem mais autonomia sobre o seu corpo. Ele é o cabeça, Ele que vai direcionar, Ele que vai mandar a informação para que você venha se movimentar. Então, o eu não existe mais. Não existe mais o eu. A partir do momento que você é igreja do Senhor, a partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo, então você não tem mais autonomia sobre o seu corpo. Jesus Cristo é quem vai mandar a informação para que os seus membros se movimentem. Ele é o cabeça. Então, se assim não está acontecendo, se eu tenho autonomia sobre o seu corpo, eu falo que sou igreja, mas eu faço as coisas da forma que eu quero, algo está errado. Algo está errado, algo precisa ser consertado. Então entendemos que Jesus Cristo é o cabeça. É o cabeça desse corpo, que é um corpo, não são vários corpos. É um corpo apenas, ele é o cabeça, e nós como igreja do Senhor, fazendo parte desse corpo, devemos nos submeter aos comandos dados pelo cérebro, que é Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, vamos avançar. O primeiro ponto, né? Temos que ser um, apenas pelo fato de Cristo ter orado por isso. Ah, mas se a gente não soubesse o motivo, se a gente não soubesse o objetivo disso, a gente ia ficar sem saber, pelo fato de Cristo ter orado. Eu quero que vocês sejam um. Então era para a gente ser um e ponto, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é bom para nós, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então não precisaria de definição. Ah, mas por que Jesus mandou a gente ser um? Por que disso, aquilo, outro? Se Ele mandou, está mandado, porque Ele é o cabeça. Nós somos o seu corpo, nós somos a sua igreja, Ele é o cabeça, então somos submissos a Ele. Se Ele mandou, está mandado. Então temos que ser um apenas pelo fato de Jesus Cristo ter orado por isso. Então, diante de tantos assuntos, tantas coisas ali para pedir, unidade foi escolhido por Jesus. Unidade foi escolhido por Jesus Cristo naquela ocasião. É interessante que a palavra dele lhe diz lá no versículo 21, que a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Aí vem a segunda parte, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se a gente for ler a conclusão do versículo e voltar para outra parte, a gente entende que para que o mundo creia que tu me enviaste, Senhor, a gente precisa ser o quê? A gente precisa ser um. Nós precisamos ser um. Precisamos ser unidos como igreja do Senhor. Sabe,
aquela igreja irresistível, aquela igreja, quando aquela igreja se reúne para adorar o Senhor, que se torna irresistível, que as pessoas, quando passarem, eu não coloco nem por essa rua, mas eu coloco lá embaixo, na avenida, quando a gente se reúne para adorar o Senhor, então é ao ponto de as pessoas passarem lá embaixo e tipo, poxa, eu senti algo diferente aqui, está acontecendo algo diferente, e que diferente é esse? É a igreja do Senhor reunida em unidade. É a igreja do Senhor reunida em unidade, isso atrai a presença das pessoas, isso atrai a presença das pessoas aqui a esse lugar. Então, para que a gente venha guerrear da forma correta, meus irmãos, nós precisamos ser nós precisamos tornar as coisas mais fáceis, nós precisamos descomplicar para que as pessoas venham aqui para a igreja, as pessoas tenham esperança aqui nesse lugar, nós precisamos caminhar em unidade. Sabemos que onde há pessoas, há problemas, porque cada uma tem a sua bagagem emocional, cada uma tem a sua bagagem ali, cada uma tem a sua história, mas onde há pessoas, há problemas, mas onde existe Deus, há solução. Onde existe o Senhor, existe solução. Não há coisa impossível para o Senhor. O que o Senhor nos pede é que nós sejamos um. Sabe aquela história que as pessoas contam que, para ser crente, feito fulano, para participar daquela igreja ali, eu prefiro ficar em casa. Ora, o que é que está acontecendo de errado com essa igreja? Não falo essa igreja específica, eu falo com a igreja num contexto geral. Para que as pessoas cheguem a falar isso. Falta unidade. Falta algo em comum. O Senhor, eu tenho me alegrado muito nas segundas-feiras. Eu tenho me alegrado muito com essas reuniões, onde o Senhor tem chamado igrejas de vários lugares, vários bairros aqui da nossa cidade, outras cidades também têm se reunido, aqui na Zona Sul, aqui no Agreste, já tem acontecido reuniões também. Isso tem alegrado muito meu coração, porque eu vejo que Deus está unindo um povo. Deus não está unindo a igreja Ebenezer, Deus não está unindo a igreja tal, Deus não está unindo a igreja tal, Deus está unindo a igreja. Deus está unindo um povo. Deus está unindo a igreja. Então, por isso que sempre que alguém, sei lá, promove aqueles partidarismos, aquelas picuinhas na congregação, essa pessoa não está alinhada com a vontade do nosso Senhor, como eu falei no início, porque nós necessitamos de uma direção, nós necessitamos de um comando dado pelo cabeça. Então, quando nós começamos a fazer da forma que a gente quer, então, isso não está alinhado com a vontade dele. Isso não foi ordenado, isso não foi informado para que aquele movimento seja executado. Então, tem algo errado, tem algo errado. Tem algo errado. Então, devemos obedecer ao que está revelado na Escritura e procurar viver em plena comunhão no corpo de Cristo, ao invés de a gente tentar adivinhar o futuro. Vivamos por fé, né? Tendo uma só mente e um só propósito como igreja do Senhor, né? Que a mente é Cristo. Nós somos o seu corpo. Segundo ponto, temos que ser um, porque Cristo nos otorgou o direito de participar da união que Ele tem com o Pai desde a eternidade. Pai e Filho juntos com o Santo Espírito. Uma união perfeita, a Trindade. Eles são desde sempre, né, ali, essa unidade, né? Ele possui a mesma substância, a mesma essência. Sem um, o outro não é possível, né? Deus só é Deus existindo em comunidade. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são desde sempre. A Trindade é desde sempre. Antes de todas as coisas, eles já existiam. A divindade também é uma família e se relaciona como tal. A tradição, ela nos legou esse termo, né, Trindade, né, para nomear essa unidade que é diversificada, porém indivisível. Eles são três, mas são um. São um apenas, uma unidade. Cristo nos revela que, da mesma forma que Ele e o Pai formam uma unidade, nós, como igreja, também formamos, estamos inseridos nesse vínculo de amor, nesse laço de amor eterno, né? E lá no versículo 22, ele diz aqui que dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós
somos um. Então aqui temos a base para dizer que a união da Trindade não está sendo usada como um comparativo, né? Um comparativo para falar acerca da unidade dos crentes. Pensar dessa forma é um erro, né? Nessa fala de Cristo, ele nos diz que a sua união eterna é o fundamento da nossa. A sua união ali com o Pai, a sua união com o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito, isso é um fundamento para a nossa união. Só podemos viver em comunhão amando uns aos outros. Se estivermos unidos com Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só dessa maneira, somente dessa maneira, somos levados a isto e aperfeiçoados até atingirmos a plena comunhão. Portanto, amemos os componentes da igreja e tenhamos uma só fé. Isso é bem mais do que um princípio ético, né? De nós nos relacionarmos bem uns com os outros. Isso é mais do que apenas um princípio ético, isso é vital para o andamento da igreja. Essa questão da unidade. E o terceiro e último ponto. Temos que ser um para que o mundo reconheça o poder de Cristo. Temos que ser um para que o mundo reconheça o poder de Cristo. Então estamos aqui com a missão, estamos aqui com um propósito. Propósito esse de fazer discípulos. E nessa oração, Jesus Cristo, ele nos dá a orientação, ele nos dá a receita, né? Ele nos dá a direção para que nós sejamos bem-sucedidos pelo fato de fazer discípulos. Precisamos ser um. Precisamos estar em unidade com o corpo de Cristo. Precisamos estar em unidade com a igreja do Senhor. Precisamos estar em unidade com Cristo Jesus. Quando assim acontece, ninguém segura a igreja. Sabe, quando a gente estava cantando aqui no momento de oferta que o Coliseu não parou a igreja, que os leões não pararam a igreja, que nada para a igreja do Senhor, a gente volta lá para Atos dos Apóstolos. Porque a igreja avançava? Porque naquela ocasião ninguém de fato segurava a igreja. Porque eles tinham tudo em comum. Eles eram um com os outros. Eles eram um com Jesus Cristo. Eles tinham tudo em comum. Aí as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não tem demônio no mundo, não tem Satanás, capeta do inferno que venha contra a igreja do Senhor quando ela se torna um. Quando ela se torna uma com Jesus Cristo. Quando ela se torna uma com os irmãos uns com os outros. Então, às vezes não, sempre nós temos que tirar essa mentalidade de, se eu tenho um desentendimento com um irmão ou com alguém, eu tenho que pensar em algo maior, eu tenho que pensar em algo, num propósito maior, eu tenho que pensar no reino do Senhor. Eu tenho que pensar que pessoas necessitam, pessoas estão dependendo da minha unidade como irmão. Você já parou para pensar sobre isso? Que pessoas lá fora podem depender de uma unidade minha com o meu irmão. Porque é isso que a palavra do Senhor diz, para que o mundo creia que o Pai me enviou, nós temos que ser um. Para que o mundo creia em Jesus, precisamos ser unidos, precisamos ser um. Temos que facilitar, não complicar a nossa caminhada, a nossa jornada cristã de fazer discípulos. Então o mundo irá, quando nós somos um, o mundo irá acreditar a nossa união, o nosso relacionamento pautado pelo amor, a pessoa de Jesus. Ele é a fonte de toda boa dádiva. Quando a igreja está unida num só propósito, o impacto que ela causa no mundo é gritante. É gritante, é gigante o impacto que ela causa no mundo. Quem esteve assistindo o filme ontem aí viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos.
a união, a unidade, ali quando o repórter fala, o repórter que não tinha, demonstrava ali que não tinha religião alguma, a gente sabe que não é religião, mas a gente sabe que ali no momento ali o repórter ele não era um cristão, vamos colocar assim, ele não era um cristão, mas ele chega a declarar ali que tipo algo diferente acontece dentro daquela tenda. Eu vejo uma família ali dentro, eu vejo união ali dentro. Então quando a igreja do Senhor se comporta dessa forma, é irresistível, é irresistível. O impacto que isso causa lá fora é gigantesco. Cristo ele orou pela nossa unidade por saber que ela redundaria, né, em glória para si mesmo. Esse é o nosso objetivo de vida, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Essa ênfase é notória na forma como Jesus ora, né? Lá nos versículos 21 e 23, né? O Redentor fala que a nossa união é para que o mundo creia, saiba, né, que tu me enviaste, né? Então, sendo assim, é fácil concluirmos que a unidade da igreja olha aí, pega isso aí, a unidade da igreja é a melhor ferramenta evangelística que nós possuímos. A unidade, não sei se você está entendendo o que o Espírito está falando aqui, mas a unidade da igreja é a melhor ferramenta evangelística que nós possuímos. Aí entra aquela frase tão conhecida, né? Pregue em todo tempo, né? Se possível, com palavras. Porque a unidade, a união vai ser tão evidenciada no ponto de que não vai ser necessário a gente falar muito para que as pessoas cheguem. Então essa é uma ferramenta importantíssima no evangelizar, no fazer discípulos. A questão da unidade, de sermos um. Então pega isso aí pelo Espírito, em nome de Jesus, que a unidade da igreja é a melhor ferramenta evangelística que nós possuímos. Se ela for evidente, pessoas serão atraídas para o convívio dos santos. Assim acontecia com a congregação de Jerusalém, nos seus primeiros anos de existência. A gente pode, como já compartilha aí, a gente pode ver isso lá em Atos dos Apóstolos. O contrário também é verdadeiro, né? Quando a união é evidenciada, mas quando a união também não acontece, a coisa complica também, no sentido contrário, né? Uma igreja facciosa, sabe? Uma igreja assim, cheia dessas coisas, ela desperta a antipatia do mundo. E este não compreende o abismo ali entre o ensino correto e a prática correta, né? Então, sejamos coerentes, né? E vivamos em união, para que seja essa grande evidência, né, do poder transformador de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E isso faz com que os integrantes do mundo anelem pelo nosso Senhor, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, e que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, meu irmão, temos um chamado de fazer discípulos, um chamado de evangelizar, um chamado de fazer o nome de Jesus conhecido pelos 4 cantos da terra. E Jesus aqui nessa noite, ele nos dá uma dica, ele nos dá uma ferramenta de ouro, digamos assim, uma ferramenta evangelística que é uma bomba no inferno, que é a unidade da igreja. Quando nós somos um, não tem inferno que nos segure. Não tenha demônio que venha segurar a igreja do Senhor, quando nós somos um. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Em nome de Jesus.